Ah, tá tudo certo. É tanto detalhinho. Agora deu, né? Legal. Então, assim, o Brasil é um país que recebeu muitas influências pela sua origem aí colonizada, né? E ao longo da história literária houve algumas tentativas de libertar o Brasil das influências estrangeiras. Então, por exemplo, o romantismo foi uma tentativa muito forte, depois o realismo um pouco menos, mas a maior tentativa e aquela que surtiu melhor resultado foi, sem sombra de dúvida, a Semana de Arte Moderna. Porque surgiram autores, pensadores de qualidade, críticos, criativos, inventivos, que não se consideravam menores do que qualquer outro autor, tá? E nesse sentido, eles vão, entre aspas, cozinhar o galo, isto é, preparar o terreno muito meticulosamente para este grande evento que foi a Semana de Arte Moderna. E esses dois cartazes foram feitos por um artista carioca chamado Di Cavalcante. Então ele colaborou com o grupo de São Paulo. Só fechar a porta. Viu? 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 Vem. Vem cá. Vem, neném. Perfeito. Agora sim. Então, Di Cavalcante, ele era carioca, mas ele colabora com o Grupo Paulista porque no Rio de Janeiro já havia uma modernização que em São Paulo ainda não havia. E essa modernização se deu no final do século XIX, com aquela famosa reforma Pereira Passos e tal, em que o prefeito lá do Rio vai alargar as ruas, vai construir avenidas mais modernas, a maneira de Paris e etc. Então, a Semana de Arte Moderna, ela se dá aqui em São Paulo, no Teatro Municipal. E por que São Paulo? Dois motivos centrais. Primeiro, São Paulo era uma cidade que estava se industrializando rapidamente. Era uma cidade rica, né? Graças ao comércio do café, à circulação do café muito amplamente aqui. E segunda característica é que São Paulo precisava se modernizar. Não tinha um grau de modernização como o Rio de Janeiro já tinha alcançado. Ou seja, São Paulo tinha dinheiro, tinha bons engenheiros, bons arquitetos, e a partir disso, eles vão preparar muito meticulosamente o evento que vai ser a consolidação da modernização pela qual estava passando a cidade de São Paulo e, por extensão, o estado de São Paulo, tá? Então, qual é a proposta da Semana de Arte Moderna? Renovar artisticamente e culturalmente o Brasil. Ou seja, inaugurar uma nova era
em que tivéssemos uma arte com a cara própria do Brasil. E é óbvio que isso não acontece do dia para a noite, mas a semente foi lançada, e muitos artistas, ao longo do século XX, vão beber desta água, vão aproveitar esses princípios e vão procurar fazer uma arte que tivesse uma cara autêntica aqui do Brasil, tá? Então vamos lá. O que estava acontecendo no Brasil no início do século XX? Um acelerado processo de urbanização e de industrialização. Então, por exemplo, a energia elétrica que vai começar a chegar a muitos outros locais no país, no interior do estado, inclusive, e soma-se a essa industrialização, a essa urbanização, o destaque que começou a aparecer nas grandes cidades da classe operária. Porque com a industrialização precisava-se de mão de obra. E nessa necessidade depararam-se com um impasse. A mão de obra disponível no Brasil, naquele tempo, não era qualificada. Por quê? Eram os ex-escravos. Daí que houve mesmo uma abertura para a chegada de trabalhadores da Europa, sobretudo italianos, aqui em São Paulo, e eles virão para trabalhar, seja no café, ou trabalhar como operários nas indústrias. E nesse tempo não havia ainda leis trabalhistas. As leis vão surgir nos anos 30 com o Getúlio Vargas, né? E de tal forma que havia uma exploração muito grande. E houve, inclusive, algumas revoltas, como a famosa greve de 1917, tá? Que paralisou a cidade de São Paulo, né, os operários de lá. E o século XX vai passar por inúmeras crises econômicas, como, por exemplo, a crise do café nos anos 30, né? No mundo, estamos vivendo um período, por um lado, fantástico, que é a tecnologia, representada pelo carro, pelo cinema, pelo avião, o rádio, o automóvel está aqui, o telefone, depois o computador, enfim. Todo o avanço tecnológico vai se dar no século XX. Então, poxa, o ser humano atingiu o ápice do seu desenvolvimento, né? Graças à ciência, graças à tecnologia. Porém, ao mesmo tempo, vieram, melhor, as crises, como a Primeira Guerra Mundial, entre 14 e 18, o mundo dividido em ideologias como o nazismo, o fascismo e o comunismo, a Revolução Russa em 1917 e as vanguardas artísticas que estavam acontecendo lá na Europa. Então, é um período de efervescência, seja nacional ou mundial, no caso, na Europa, ok? Então, se o Rio de Janeiro havia se modernizado à maneira francesa, São Paulo queria se modernizar também. São Paulo queria ter uma vida cultural tão efervescente quanto a vida cultural carioca, tá? Então, assim, o Rio era mais desenvolvido que São Paulo? Culturalmente era. Até a Semana de Arte Moderna, que daí a coisa vai dar uma virada, né? Porque no Rio havia os bailes, havia todo o glamour, né? Havia já muitos escritores que residiam no Rio de Janeiro, era a capital do Brasil, então o Rio usufruía, né? De teatros, óperas, muitas apresentações, e São Paulo ficava um pouquinho atrás, tá? Então, diante desse contexto, os responsáveis pela Semana de Arte Moderna vão preparar o terreno.
antecedentes. Isso é uma coisa muito importante, porque deixa bem claro que essa semana não foi assim uma ideia hoje e amanhã eles realizaram. Não, foi algo cozinhado, foi algo preparado muito gradualmente. Tanto que, quando houve o evento, é inquestionável o espírito revolucionário que o evento transmitia, tá? Então, vamos lá. Em 1911, Oswaldo de Andrade, filho da elite paulistana, viaja para a Europa, viaja para a Itália, conhece o futurismo e volta de lá e funda a revista O Pirralho, que é uma revista de teor futurista em que apresenta textos irônicos, paródias, uma desconstrução do que era considerada a literatura séria no Brasil. Em 1913, acho que ele é austríaco, se eu não me engano, o Lazar Segal, ele é um artista que residia no Brasil há muito tempo, né, desde a infância, e esse Lazar Segal faz uma exposição de quadros desse tipo. Aldeia Russa. E o estilo do Lazar Segal, podemos perceber que lembra as vanguardas, porque há algo de cubista, pelos traços angulares, né, muito exatos, há algo de expressionista também pelas cores fortes, tá? Então, houve essa exposição do Lazar Segal, que já poderia ter servido de marco para o início do modernismo no Brasil. Mas não, são eventos isolados que vão criando corpo até culminar na Semana de Arte Moderna. Então vamos lá. Em 1915, o poeta carioca Ronald de Carvalho vai estar em Portugal, onde participará da fundação da revista Orfeu, que marca o início do modernismo em Portugal. Ou seja, é mais um cara engajado, mais um cara antenado com as novidades europeias e com aquilo que em Portugal estava acontecendo, né, em particular. Aí nós vamos ter o ano fatídico de 1917, que foi um ano muito, muito, muito polêmico. Primeiro, Anita Malfatti faz uma exposição de quadros expressionistas como esses daqui. A Boba, o Japonês e o Homem Amarelo. Ela, Anita, estudou na Europa, também estudou nos Estados Unidos, aprendeu essas técnicas, então ela não estava fazendo algo assim aleatório. Ela estava reproduzindo exatamente o que estava acontecendo na Europa e nos Estados Unidos. No entanto, haverá uma reação muito e muito e muito forte do Monteiro Lobato, que apesar de ser um intelectual de respeito na época, pisou no tomate aqui, né? Para não dizer que ele foi machista, discriminador, preconceituoso, enfim. Diz o Lobato: há duas espécies de artistas, uma composta dos que veem normalmente as coisas e, em consequência disso, fazem arte pura, guardando os eternos ritmos da vida, e dotados para a concretização das emoções estéticas, os processos clássicos dos grandes mestres. A outra espécie é formada pelos que veem anormalmente a natureza e interpretam-na à luz de teorias efêmeras, sob a sugestão estrábica de escolas rebeldes, surgidas cá e lá como furúnculos da cultura excessiva. Vamos respirar um pouquinho. Olha só, furúnculo. Quem nunca teve, hein?
é aquela grande espinha nojenta que sai uma secreção, é repugnante. Enfim, e ele usa esse termo para caracterizar aqueles que têm uma cultura excessiva. Ou seja, o Lobato não concorda com as novidades, não concorda com aquilo que não estivesse consolidado, né? E ele chama de teorias efêmeras e ele chama de escolas rebeldes essas vanguardas, das quais a Anitta, né, bebeu na fonte ali. Estranho, né? Porque era um cara admiradíssimo no Brasil, reconhecido, é o pai da literatura infanto-juvenil, ele modernizou a literatura infanto-juvenil, então esperava-se nada mais do que um bom senso da parte dele e um apoio na causa modernista. Mas ele chuta o pau da barraca, dizendo que são produtos de cansaço e do sadismo de todos os períodos de decadência. São frutos de fins de estação, bichados ao nascedouro, estrelas cadentes, brilham um instante, as mais das vezes com a luz do escândalo, e somem-se logo nas trevas do esquecimento. Bom, se o Lobato vivesse hoje e ouvisse as músicas, né, que surgem sob o escândalo, que surgem mesmo polêmicas, ele teria razão. Mas, gente, ali era uma necessidade de modernização. Ele não precisava carregar tanto na crítica como ele carregou, né? E aí ele continuou dizendo que essas considerações são provocadas pela exposição da senhora Malfatti, onde se notam acentuadíssimas tendências para uma atitude estética forçada no sentido das extravagâncias de Picasso e companhia. Gente, um quadro de Picasso hoje, você não acha, você não compra por menos de R$1 milhão, Inácio. Então, aquela poupancinha que você estava guardando, não dá nem para pagar um quadro de Picasso. Vai estudar mesmo que é melhor. E um livro do Lobato, quanto custa? Você acha no sebo por cincão. Então veja que o cara não era tudo aquilo que ele achava que era. E mesmo se eu pegar um quadro da Anitta Malfatti hoje, vale muito dinheiro. Muito mais do que a obra do Lobato. E aí ele continua dizendo que essa artista possui um talento vigoroso fora do comum. Poucas vezes, através de uma obra torcida em má direção, se notam tantas e tão preciosas qualidades latentes. Entretanto, seduzida pelas teorias do que ela chama arte moderna, penetrou nos domínios do impressionismo discutibilíssimo e pôs todo o seu talento a serviço de uma nova espécie de caricatura. Bom, já começa a cagada que aqui, ó, ela não é impressionista, ela é expressionista. Não tem nada a ver. Ou seja, isso ressoa, gente, mais uma soberba acima de qualquer análise crítica de qualidade. O fato é que se o Lobato que queria por fim a essa nova arte que estava surgindo, no fundo, ele ajudou a divulgar. Ele ajudou a difundir, porque muitas pessoas ficaram curiosas para conhecer não só esses quadros, mas depois a produção modernista, né? Então isso se deu em 1917, um ano preliminar muito importante da semana. Agora me acompanhe. Em 17, o Mário, o Manuel e o Menotti, que participarão da Semana de Arte Moderna,
dando textos ou estando presentes, eles já publicam as suas primeiras obras. Obras que não são ainda plenamente modernistas no estilo de inovação formal, mas trazem elementos modernistas. Em 1921, haverá um manifesto feito por Oswald de Andrade, lá no Parque do Trianon, em São Paulo. E nesse manifesto, o Oswald vai criticar esse elitismo das artes nacionais e vai defender a produção de uma arte popular, uma arte que pudesse ir ao encontro do povo. Em 21 ainda, Mário de Andrade publica um artigo intitulado Mestres do Passado. Os mestres é algo que ele concorda? Não. Ele vai criticar aqueles tidos como mestres, como, por exemplo, o Olavo Bilac, grande referência do parnasianismo brasileiro, tá? E já em 22 acontecerá a criação do Partido Comunista Brasileiro e a revolta do Forte de Copacabana, um evento aí que mostra essa energia de revolta, essa energia de inovação presente no ar. Ou seja, o que essa lista nos mostra é que houve uma preparação de mais de 10 anos para chegar finalmente ao evento que foi a Semana de Arte Moderna. E eu pergunto para vocês, por quê? Pensem e escrevam aí para mim enquanto eu tomo uma água para hidratar aqui as palavras. Por que o ano de 1922? Se havia condições de essa semana já ter sido feita em 15, em 17, em 20, 18. Essa pergunta que eu estou fazendo a vocês, na verdade, caiu no Enem. O que haveria de favorável para que a Semana de Arte Moderna fosse em 22? Isso aí, Marina e Ana, parabéns. Era uma data especial porque é o centenário da independência. Ou seja, o evento adquire uma dimensão simbólica pelo seguinte: se a independência brasileira possibilitou a libertação do Brasil de Portugal, politicamente falando, esta Semana de Arte Moderna é um anúncio de uma nova independência. Qual? A definitiva, que é a independência cultural e também artística, né? Ou seja, este evento entra para a história não só porque foi um grande evento, foi um evento decisivo, mas havia toda uma conjuntura favorável para que esse evento assim entrasse na história, né? Enraizasse na história do Brasil, porque são 100 anos, né? A data é simbólico, 100 anos não acontece a qualquer tempo, né? E daqui 2 anos nós vamos comemorar 200 não, nós vamos comemorar agora 100 anos da Semana de Arte Moderna e 200 anos da independência do Brasil, né? Olha como o Brasil é recente, né? 200 aninhos só, vixe, isso aqui não é nada. Por isso que tem tanta infantilidade, né, na política nacional. O Brasil é um bebezão, gente. Só isso. Bebezão mesmo, grandão, desengonçado, desajeitoso, e que faz aquilo que acha que deve fazer. Os desmandos aí. Então, tá claro, houve essa série de eventos que serve como uma preparação, serve como um amadurecimento de ideias para ser aí um marco mesmo, um divisor de águas de toda a história da arte e da cultura brasileira. E foi mesmo. E o que aconteceu lá?
Chama-se semana, mas, na verdade, são 3 dias de apresentações. O teatro vai ficar aberto durante a semana com exposições de quadros de Anita Malfatti, Vitor Brecheret e de Cavalcante, entre outros. Tá? Então, no primeiro dia, o que houve? A abertura da semana se deu por meio de uma palestra de Graça Aranha. Quem era esse cara? Ele era um membro da Academia Brasileira de Letras. Então era alguém de respeito, né? Aqui no Brasil. E ele vai surpreender ao público conservador presente no Teatro Municipal ao fazer uma palestra defendendo a necessidade de renovação da arte brasileira, ao defender a arte moderna, enfim. Isso não gerou muito bom gosto entre os presentes. Eles acharam estranhos um acadêmico, um cara, por natureza, representante, né, do formalismo, defender uma quebra do formalismo. Até houve um comentário acho que foi do Oswaldo Andrade, que disse que o Graça Aranha nunca foi um acadêmico. Ele foi um modernista que estava na academia para que o modernismo pudesse acontecer no Brasil. Né? O espírito do Graça Aranha nunca foi muito conservador. Aí, nesse primeiro dia, nós vamos ter uma apresentação musical feita por Hernani Braga, em que ele vai apresentar paródias de Chopin. Ou seja, aquele público acostumado com a rigidez, com a dureza da música clássica, ao ver essa apresentação que deturpa o original da música, a reação vai ser forte, vai ser grande. Depois, nós vamos ter leitura de poemas de Ronaldo de Carvalho e do Guilherme de Almeida, todos participantes aqui. E, por fim, nós temos uma palestra intitulada A Pintura e a Escultura Moderna no Brasil, feita por Ronaldo de Carvalho também. E, diga-se de passagem, essa palestra defende esta renovação de estilo, essa incorporação das vanguardas, né? E a proposta de fazer uma arte que seja também brasileira. Ok, primeiro dia gerou uma certa polêmica. Já o segundo, a treta foi um pouco maior. Primeiro, a gente vai ter uma palestra de Menotti Del Pitta, que era um intelectual, era um pensador, né, e um escritor também. Olha só um trechinho da palestra dele, que está aqui. A nossa estética é de reação, porque as estéticas anteriores eram estéticas de relaxamento, de apaziguamento, era uma estética que nos gerava algum conforto, tá? Nos deixava acomodados. Eles são incomodados. Nossa estética é de reação. Como tal, é guerreira. O termo futurista, com que erradamente a etiquetaram, aceitamo-lo porque era um cartel de desafio. Na geleira de mármore de Carrara do parnasianismo dominante, a ponte agressiva dessa proa verbal estilhaçava como um ariete. Não somos nem nunca fomos futuristas. Eu, pessoalmente, abomino o dogmatismo e a liturgia da escola de Marinetti. Seu chefe é para nós um precursor iluminado, que veneramos como o general da grande batalha da Reforma, que alarga o seu fronte em todo o mundo. No Brasil não há, porém, razão lógica e social para o futurismo ortodoxo. Porque o prestígio do seu passado não é de molde a tolher a liberdade e a sua maneira de ser futura. Bom, então vamos lá.
o Manifesto Futurista, nós vimos um pedaço lá na aula das vanguardas, defende a destruição de museus, por exemplo, né? Defende a destruição das aberrações do feminismo, do conservadorismo. Para os futuristas, é através da guerra, da destruição, que se constrói um tempo futuro, uma nova era, né? Mas aqui ele ressalta que eles podem até ser considerados futuristas, mas eles estão bem longe do dogma futurista, ou seja, da rigidez, da rigidez e da discriminação que o futurismo defende lá em Marinetti. Mas o que mais salva é isso daqui. Esse último parágrafo. Queremos luz, ar, ventiladores, aeroplanos, reivindicações obreiras, idealismos motores, chaminés de fábricas, sangue, velocidade, sonho na nossa arte. E que o rufo de um automóvel nos trilhos de 2 versos espante da poesia o último deus homérico, que ficou anacronicamente a dormir e a sonhar na era do jazz band e do cinema, com a flauta dos pastores da Arcádia e os seios divinos da Helena. Ou seja, a arte deles é uma arte que vai cantar os novos tempos, tempos de luz, de ar, de aeroplanos, de motores, de fábricas, ou seja, eles não querem fazer uma arte elitista, uma arte acomodatícia, eles querem fazer uma arte que instigue, que incomode, que provoque. E eles alcançam isso na sua produção. No entanto, as repercussões disto vão se dar muito mais amplamente nos anos 50, 60, 70, como nós veremos, tá? Ok, então nós temos esta palestra do Menotti Del Pitta falando do futurismo que ele acredita. Vamos ter uma apresentação musical de Guiomar Novaes, com inovações também. Vamos ter leituras de textos de Mário de Andrade e Plínio Salgado. E vamos ter a leitura de um texto que vai chamar muitíssima atenção e vai gerar polêmica, que é o poema Os Sapos, do Manuel Bandeira. Este poema vai gerar, sim, muita confusão. Primeiro, o título, O Sapo. Segundo, é que o poema imita o coachar do sapo. E o público presente achou que aquilo era uma zoeira e começou a repetir também. Como, por exemplo, aqui. Meu pai foi à guerra. Não foi, foi, não foi, foi, não foi, foi, não foi. O público em coro cantou isso, mas gritou isso, achando que aquilo era uma balbúrdia, achando que aquilo era uma zona. No entanto, vocês sabem que esse poema apresenta uma sátira aos parnasianos, como aqui o sapo boi. Quem é o parnasiano nacionalista, que inclusive fez o hino à bandeira? Olavo Bilac. Então, esse sapo boi refere-se ao Olavo Bilac e o poema ironiza o Bilac e os outros parnasianos. Por quê? Essa sonoridade, meu pai foi à guerra, não foi, foi, não foi, é uma sonoridade monótona, repetitiva, chata. Assim, eles consideravam a poesia parnasiana. Uma poesia repetitiva, monótona e chata. Aí o segundo sapo é o sapo tanoeiro. Tanoeiro é
uma palavra que define um artesão que faz barris. E para fazer um barril, o barril tem que estar formalmente perfeito para que não vaze aquilo que coloque no barril. Então, o sapo tanoeiro remete ao parnasiano perfeccionista. Alberto de Oliveira, o famoso poeta dos vasos, né? E, por fim, ele cita um outro sapo, o sapo pipa. Um mal em si cabe. Qual era o parnasiano pessimista? Raimundo Correia, tá? Então, o poema cita 3 sapos que correspondem à trilogia parnasiana do Brasil. Então, cita assim, sutilmente, né? Cita ironicamente. Ou seja, é necessário um certo esforço de interpretação para compreender, né? Como eu disse, o parnasiano nacionalista é o Olavo Bilac, que até escreveu um livro sobre a Guerra do Paraguai, tá? O parnasiano formalista, Alberto de Oliveira, e assim vai. Então, a crítica se dá, em primeiro lugar, no campo do conteúdo. E, em segundo lugar, e que eu acho genial, é a crítica que se dá na forma. Porque, para criticar os parnasianos, Manuel Bandeira utiliza a linguagem dos próprios parnasianos. Veja só a primeira estrofe. Enfunando-os pá. 5 sílabas. Sa-en-da-pe-num. Aos pulos os sa. 5 também. A luz os deslum. Então ele usa estrofes de 4 versos, e os versos são metrificados e também são rimados. Como, por exemplo, aqui, o sapo e o papo. Ou penumbra e deslumbra. Tá? Então, esta criatividade mostra o talento dos modernistas. Eles estão muito conscientes do que eles estão fazendo. Não é que em outros textos eles vão usar uma linguagem coloquial à torto e à direito. Eles sabem escrever corretamente, mas eles não concordam que a linguagem só seja considerada correta a linguagem padrão da língua portuguesa. Ok? E nesse poema, no final, cita-se outro sapo. O sapo cururu da beira do rio. Quem é esse sapo cururu? Eles mesmos. Ou seja, aqui nós temos o terceiro elemento desse poema. O primeiro elemento, crítica temática aos parnasianos. Segundo elemento, crítica formal dos parnasianos, ou seja, crítica através da forma. E terceiro elemento, caráter lúdico da poesia. Do tipo, a poesia não tem que ser levada a ferro e fogo. Ela não tem que ser séria demais. A poesia pode e deve apresentar um caráter de brincadeira, de diversão, como eles se incluem nessa saparia, né? Com a diferença que ele fala aqui o seguinte: longe dessa grita, ou seja, os modernistas estão bem longe dos outros, porque né, é o sapo do rio, não é o sapo boi ou o sapo tanoeiro, não é o sapo chique. Longe dessa grita, lá onde mais densa noite infinita veste a sombra imensa. Lá fugido ao mundo, sem glória e sem fé, no buraco profundo e solitário, que soluças tu, transido de frio, sapo cururu da beira do rio.
Sapo da beira do rio, gente, é o sapo marginal. É o poeta modernista que se considera um marginal, porque eles não ocupavam o centro da arte brasileira até então. Bom, então esse poema gera polêmica, gera gritarias, e as pessoas vão achar que aquilo era uma zona. Elite, né? Burgueses safados, sem vergonhas, que não têm a sensibilidade de perceber os valores das artes, né? Os valores aí do texto. Bom, então isso é do segundo dia, tá? No dia 15, em que nós vamos ter essa leitura, e depois o Mário de Andrade, no intervalo, vai ler alguns trechos do seu livro A Escrava que Não é Isaura. É um texto teórico em que ele vai desconstruir a visão romântica que no romantismo criaram sobre os negros, como, por exemplo, um livro do Bernardo Guimarães chamado A Escrava Isaura, que é uma escrava que sabia francês, que sabia piano. É só na imaginação romântica, né? Porque o escravo apanhava e pá. Tudo bem, gente, até aqui? Flávio? Beleza. Terceiro dia. Vai também ser um dia de polêmica pelo maestro Villa-Lobos. O Villa-Lobos era um jovem maestro tido como promissor, mas ele sobe ao palco do teatro usando casaca e chinelos, o que gera forte reação do público. Por quê? O formalismo, né? Onde já se viu um maestro que nem se veste direito? Como pode um maestro estar de chinelos e apresentar-se de chinelos? Isso é um absurdo. E conta-se que, além desse fato dele subir ao palco usando chinelo, comenta-se que ele alegou ter esquecido a batuta, que é a varinha de reger a orquestra. E para reger a orquestra, ele usou um guarda-chuva, né? Então, claro, o povo formal, o povo superficial, vai achar isso um escândalo. Mas, gente, olha só o que está por trás desta polêmica do Villa-Lobos. O que deve definir o artista? A forma como ele se veste ou o que ele produz de arte? Então, começa aí a quebra dos preconceitos, né? Do tipo, olha, não dê atenção tanto àquilo que a pessoa aparenta. Veja o que a pessoa faz, né? Veja como que a pessoa se expressa, como que a pessoa demonstra ser, e assim vai, né? Então, o Villa-Lobos gera essa reação, e, na verdade, mais esta reação só vai ajudar a divulgar ainda mais as ideias modernistas, essas polêmicas modernistas aí. Agora, um parênteses. O Villa-Lobos desenvolveu um projeto musical no Brasil dos mais brilhantes e significativos, pena que acabou. Qual era o projeto? Era fazer coros, ou seja, coral, né? Em que toda escola deveria ter um grupo coral. E depois, esses corais ensaiariam certas músicas que poderiam mudar de ano para ano.
mas o objetivo era que as escolas do Brasil inteiro pudessem desenvolver essa arte musical e, uma vez por ano, pelo menos, reunissem o maior número de estudantes possível para cantarem em uníssono. Ele chegou a reunir mais de 30 mil pessoas no estádio do Pacaembu. Olha, imagina a força. 30 mil pessoas cantando, em sintonia, em harmonia. Gente, é uma experiência estética, eu acho, assim, das mais fantásticas que a gente pode passar. Porque você não vai ser mais um cantando, você vai ser 30 mil. E os que estão fora da cantoria vão sentir a força da voz dessas 30 pessoas, 30 mil pessoas. Então, foi um projeto que funcionou durante alguns anos, mas depois caiu no esquecimento, porque você sabe, né? São raros os presidentes do Brasil que tinham algum tipo de admiração pelas artes ou mesmo respeito pelas artes. Normalmente, a arte serve para nada. A arte só serve para eles quando eles tiverem que construir, por exemplo, um museu ou um teatro, aí eles vão roubar na construção, então aí eles se interessam para arte. Agora, produzir arte, gastar, contratar professores, os nossos governantes estão muito longe disso daí. Ok, houve esses 3 dias de apresentações, 3 dias de polêmicas, e muitos comentários vão surgir a partir disso daí. E a Semana de Arte Moderna vai ter como importância, primeiro, ela rompe com a arte tradicional. Segundo, ela valoriza a liberdade criativa. Do tipo, crie. Eu não vou te julgar, ninguém vai te julgar. Seja você. Ela representa o movimento de renovação da arte brasileira, que se desenvolvia ali no início do século XX, e ela vai chamar atenção nos meios artísticos do seu tempo e vai, assim, aproximar muitos artistas com esses ideais, né? Então, sem sombra de dúvida, foi o maior evento da arte brasileira, porque reuniu escritor, pintor, ator, intelectuais, né, gentes assim do mais alto, da mais alta consideração e importância no país na época. E para completar essa aula, temos os desdobramentos, que é o que nós vamos ver a partir da semana que vem, da outra semana em diante. Essa Semana de Arte Moderna vai se desdobrar na publicação de livros, de vários autores, como veremos. Publicação de revistas, porque a revista mostra a grande importância da imprensa escrita naquele momento, né? Então, não é à toa que eles escreviam para jornais, publicavam em jornais e vão fazer revistas também. Vão fazer manifestos em que eles vão defender certos princípios modernistas, e eu vou comentar 2 aqui. Obras e textos de críticos literários que procuraram... aconteceu alguma coisa que comeu aqui o resto da frase. Um outro desdobramento é que nós vamos ter textos de próprios artistas que vão se considerar críticos literários, que vão procurar defender e divulgar essa nova arte que estava acontecendo. A criação de um novo público, embora houvesse aquele apego ao passado, as novas gerações vão concordar, porque a coisa veio para ficar, né? Houve o desejo de fundar a brasilidade nas letras, ou seja, que a arte brasileira tenha uma cara brasileira. Uma necessidade de atualizar a cultura brasileira
explorar o inconsciente e a subjetividade, usando uma linguagem nova, futurista, telegráfica e por aí afora. Bom, para ilustrar essas coisas, eu posso citar aqui nessa exploração do inconsciente e da subjetividade, Clarice Lispector, para ter um exemplo, né, de referência. Linguagem nova, futurista, telegráfica, Oswald de Andrade. Sobretudo, embora outros também vão fazer isso. Necessidade de atualizar a cultura brasileira. João Guimarães Rosa, Graciliano Ramos, porque eles vão falar de regiões do Brasil que eram, tipo assim, desconsideradas no mapa cultural, como o Nordeste ou o interior de Minas Gerais, né? Ou seja, a partir da Semana de Arte Moderna, vamos ter muitas e muitas inovações nas artes brasileiras, que respingam até hoje. 2 exemplos. A música sertaneja, que foi uma defesa de Mário de Andrade. Mas não essa sertaneja de hoje. É a música sertaneja raiz, é Tonico e Tinoco, aquela música bem simples, de cantores da roça. Hoje, a música sertaneja faz parte da indústria cultural no Brasil. Ou seja, faz-se qualquer lixo para fazer sucesso. Então, esse é um exemplo do desdobramento até hoje. Segundo exemplo, sem a Semana de Arte Moderna, talvez não existiria certos ritmos como o funk, ou como o rap, ou como o pagode. Ritmos, assim, populares, ritmos que se originaram fora das elites, mas que têm uma grande força na cultura brasileira hoje. Embora eu não curte muito funk, né? É que a molecada de vez em quando manda aí umas músicas, né? Me mostraram uma música na semana passada. Vocês devem conhecer, eu acho. Tapa na raba. Acho que é isso. Tapa na raba, não sei o que lá, não sei o que lá. E é tapa na raba, e é tapa na raba, e é isso que fica repetindo na música. Eu dou risada, mas, né? Para não vomitar, mas enfim, é isso. Ok, então, gente, para fechar, eu queria comentar alguns movimentos que vão surgir logo após a Semana de Arte Moderna, como o movimento Pau Brasil, que vai ter como líderes o Oswald de Andrade, a Tarsila do Amaral. E qual é a proposta deles? Fazer uma arte primitivista, de redescoberta do Brasil, valorizando o progresso e o presente, numa linguagem simples, oral e coloquial. Qual a ideia? É que o Brasil aqui fizesse uma arte com a cara brasileira, ou seja, que falasse do índio, do sertanejo, do mineiro, do morador do Pantanal, né? Então, é uma arte que é chamada de pau-brasil pelo seguinte: se no início da colonização esta madeira foi roubada do nosso país e levada para a Europa, agora nós queremos levar para a Europa uma outra madeira, uma outra criação que é a arte brasileira. Então, esse movimento pau-brasil tem a ver com o desejo de exportar um produto autenticamente brasileiro, tá? É feito aqui com o talento próprio do Brasil. E aí nós temos um trechinho aqui do manifesto, mas não vamos ler, depois vocês deem uma olhadinha apenas, tá? Segundo movimento... esse daqui é importante só. O que sintetiza esse movimento pau-brasil? Essas 2 frases. A língua sem arcaísmos, sem erudição natural e neológica. A contribuição milionária de todos os erros. Ou seja, a arte independe de escrever corretamente,
pelo que nos prova, por exemplo, os músicos sertanejo raiz ou os repentistas do Nordeste, enfim, a arte pode seguir as regras gramaticais, mas uma certeza é clara, ela não tem a obrigatoriedade de seguir, tá? Então eles querem quebrar exatamente com isto, né? Para que a arte pudesse ampliar a sua expressividade. Ok, aí um segundo movimento que é engraçado. Movimento verde e amarelo. Nossa, será que tem alguma coisa a ver com esse movimento verde e amarelo que existe no Brasil? Tem, gente. Duro que tem. São alguns oportunistas que, percebendo que a modernidade, que esse modernismo pegou, vai na onda, vai na modinha. Tanto que esse grupo produziu pouca coisa, tá? Mas a coisa mais importante que eles fizeram foi isso daqui, ó. Nasceu o movimento integralista brasileiro que apoiou o golpe militar, a ditadura de 64 a 85. Recusam qualquer influência estrangeira. Então, é um tipo um nacionalismo cego de fechamento, né, para tudo aquilo que não fosse do Brasil. E esse grupo foi chamado de ANTA. A anta, entre os indígenas, era um animal sagrado. Mas, do ponto de vista modernista, se eu falo que aquela pessoa é uma anta, ela usa verde e amarelo. Né? Então, é essa a ideia. É um grupo que entrou na modinha, entrou na onda e aproveitou todo o barulho que estava acontecendo ali. Tá? E o terceiro movimento, esse muitíssimo importante, e o mais de todos, é o movimento antropofágico, liderado pelo Oswaldo de Andrade, pela Tarsila do Amaral, eles foram casados, né? E esse movimento antropofágico defende uma arte brasileira, sim, mas em que eu possa me apropriar das técnicas criativas do estrangeiro, se eu considerá-las úteis, se eu considerá-las válidas. Isto é, o movimento antropofágico não defende nem uma arte fechada brasileira e nem uma arte arreganhada para o estrangeiro. É achar um meio termo, do tipo, eu vou me aproveitar, por exemplo, do expressionismo, como aproveitou aqui a Tarsila, mas a técnica expressionista eu vou colocar um elemento brasileiro, para depois eu poder vender ao estrangeiro a própria arte do estrangeiro transformada. Atitude boa. Que os americanos oportunisticamente fazem, né, gente? Primeiro, grandes inventos tecnológicos japoneses. Quem é que ganha mais dinheiro? As indústrias americanas. Hoje, quem são os principais ou os maiores trabalhadores americanos? Os chineses. Quem ganha mais dinheiro? Os americanos. Então, se essa política neoliberal americana visa a satisfação do interesse de um povo, de uma nação, no modernismo, enviar para fora a arte dos estrangeiros transformada é ajudar no desenvolvimento da própria arte mundial, gente. E isso vai acontecer em alguns momentos aí do século XX. Por exemplo, os
prosadores do segundo tempo modernista, Graciliano Ramos e companhia, vão influenciar os prosadores portugueses. Essa é uma coisa. Segunda coisa, o concretismo é um movimento que surge, né, após a Semana de Arte Moderna, extremamente original e vai ser admirado nos Estados Unidos, Europa e Japão. Então, exporta-se a arte brasileira em vez de importar. Terceiro exemplo, a Bossa Nova, liderada por Vinícius de Moraes. Pela primeira vez na história da música brasileira, a nossa arte musical foi reconhecida no estrangeiro, lá nos Estados Unidos. Reconhecida como valor musical mesmo, né? Frank Sinatra e etc. Então, 3 elementos que mostram que esse movimento antropofágico deixou frutos, sim, né? Então, por exemplo, a Bossa Nova, o que ela faz? Ela mistura o samba dos morros cariocas, que era, diga-se de passagem, muito mal visto pelas elites dos anos 50, mas ele mistura o samba com o jazz e o blues norte-americano e coloca uma letra suave, uma letra inteligente e tal. Os estrangeiros, assim, inteligentes, vão ficar encantados, tá? Então, esse terceiro movimento vai ser o mais importante porque é o mais consciente, o mais equilibrado. Não vou negar a influência estrangeira, mas também não vou copiar pura e simplesmente como faziam os parnasianos. Então é um sinal de maturidade aqui, tá? Aí temos os trechos aqui do manifesto, mas tranquilo. Então é isso, gente, que eu queria dizer para vocês nesse dia de hoje. Sobre a Semana de Arte Moderna, são muito mais informações que o livro aqui trouxe, com textos e exemplos e tal, porque o Enem tem cobrado muito, né, nos últimos anos, esta forma de fazer arte. Da Semana de Arte Moderna, esses princípios todos, essas ousadias todas, tá bem? Podem dizer o que vocês querem dizer. Ou vocês querem tomar café? Ixi. Agora aqui da antropofagia? Agora no finalzinho? São 3 exemplos de como assim a antropofagia gerou frutos, né, e cumpriu o seu propósito de exportar a arte brasileira. A primeira foram os autores do segundo tempo modernista que vão influenciar os autores portugueses. Então, pela primeira vez na história, há uma inversão de movimento. Em vez de Portugal influenciar o Brasil, é o Brasil que influencia Portugal. Então, aqueles autores como Jorge Amado, Graciliano Ramos, José Lins do Rego, vão influenciar a produção em prosa do modernismo português, lá da terceira geração em Portugal. Aí o segundo foi o concretismo. O concretismo vai despertar interesse de artistas da Europa, dos Estados Unidos e do Japão. Que se dá lá nos anos 50, final dos anos 50. E a terceira coisa é a Bossa Nova, é a música brasileira, em que o Vinícius de Moraes, por exemplo, foi amigo
de Manuel Bandeira e de outros envolvidos aí no modernismo, como Drummond, José Lins do Rego, entre outros, e a bossa nova vai ser uma música brasileira que será admirada no estrangeiro, até hoje. Até hoje. Por exemplo, restaurantes finos da França, gente, não é raro eles tocarem Garota de Ipanema, Tarde em Itapuã. Agora, os pubs, assim, as coisas mais de molecada, toca às vezes até Ivete Sangalo. Eu percebi que eu era pobre na França, uma vez que eu estava em Paris, e aí eu fui no McDonald's de lá, tipo, eu tava andando e tal, queria comer alguma coisinha rápida, e aí entrei lá no McDonald's e fui comer um lanche lá. E tinha uma TV, e na época eu levei um susto porque estava tocando aquela música do Michel Teló. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, alguma coisa assim. Lembra? Cara, foi uma febre essa música e chegou lá em Paris. Agora, depois nas minhas caminhadas, eu estava lá na Torre Eiffel e tal. Aí eu fui tipo assim, numa cafeteria, né? Que era já fina, né? Para turista, uma coisa cara e tal. Aí tava tocando bossa nova lá. Então é isso. Coisa que é para povão, tipo McDonald's, toca coisa de povão. Coisa mais refinada, é isso. O que mais, gente? Pode dizer aí. Tudo bem, Aninha? Giovana, Cassiane, Jonas. Joinha. Então, gente, esta aula nos abre as portas para, nas próximas semanas, mergulharmos aí a fundo nos autores modernistas, tá bom? Então, vamos fazer um intervalinho para a gente falar um pouco do Angústia, e aí eu libero vocês para vocês irem lá para a live da Lívia. Da Lília, né? Não Lívia. Tudo bem? Ok, ó, então 4h25, 25, 35, 40. Vamos 4h45 mais ou menos, entre 4h45 e 4h50 a gente retorna. Vou tomar aquele chá preto, suco preto e aí a gente volta. Tá bom? Eu vou fechar a sala que depois eu abro de novo para fazer uma nova gravação, tá, gente? E aí fica separado bonitinho.